Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e hoje vamos tratar da Sociologia Clássica, uma aula de revisão, de nivelamento. Então, aqui nós vamos retomar as principais ideias, teorias de Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, os três autores que ajudaram a formar, então, o pensamento sociológico e a consolidá-lo. Temos algumas perguntas. Então, você lembra qual é o objeto de estudo da sociologia para um dos seus fundadores, o Émile Durkheim? Então, esse objeto de estudo, ele está relacionado com três características famosas que muitas vezes os estudantes têm dificuldade de memorizar. Mas aqui a gente vai tentar fazer de uma forma que vocês consigam, então, fixar essa ideia, já que estamos fazendo uma revisão. Então, para Durkheim, nós somos o reflexo da sociedade na qual vivemos e sentimos a necessidade de nos integrar a ela. Então, o tempo todo a gente está desejando participar, pertencer a grupos, pertencer ao coletivo. A construção da nossa identidade, ela nunca termina enquanto estamos vivos. Então, a gente está sempre modificando nossa forma de ver o mundo e modificando também o mundo que está ao nosso redor. Tá? Então, a sociologia ela é uma ciência responsável por estudar também os fatos sociais. Então aqui a gente tem uma torcida organizada de um time para representar então esse pertencimento ao coletivo, os valores e também como um exemplo de fato social. Então os fatos sociais eles têm três características. Vamos ver aqui, ó. Então a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Devemos estudar também os fatos sociais como coisas. Esse é um princípio bem interessante da teoria desse autor, porque ele diz assim, se uma pessoa deseja compreender a sociedade, seus mecanismos de funcionamento, então ela teria que se desfazer dos seus pressupostos, das suas pré-noções e preconceitos sobre essa sociedade para poder analisá-la de forma científica. Afinal de contas, não é isso que os cientistas fazem? Quando vão estudar algo, eles precisam investigar cientificamente e não a partir das noções de senso comum que eles possam ter ou baseados em seus preconceitos e pré-noções. Então, na sociologia é a mesma coisa. Aqui a gente tem a primeira característica, que é a coerção social. Todo fato social é algo que existe na sociedade que nos coage. Então, ser coagido, ser pressionado a se adequar a um padrão social, a um padrão de beleza, ser pressionado a ter um trabalho de determinada forma, tá? Então, essa coerção social ela é uma característica marcante dos fatos sociais. Então, ela é sentida pelo indivíduo como uma obrigação, como uma necessidade, para fazer também parte de um grupo. E esse sentimento que a gente tem das cobranças sociais, eles não vêm só de fora, eles vêm de dentro de nós. Então, o que acontece que a gente se cobra tanto também a estarmos adequados aos padrões sociais? Bom, aí a gente já pula para a segunda característica. O fato de que esses valores são exteriores a nós, então a gente não nasce com eles. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, uma criança não nasce com preconceitos, não nasce com gostos, ela vai aprendendo isso socialmente. Então a exterioridade significa que os fatos sociais eles estão fora de nós. Porém, quando a gente pisa no mundo, começa, a viver, a entender as coisas, a compreender e a se comportar de acordo com os padrões sociais, a gente pega isso que está fora e começa a internalizar esses valores. Então, o fato de eu internalizar valores significa que eu vou passar a me cobrar também. Então, esses valores que são exteriores passam, no caso, para a minha personalidade, para a minha identidade, a minha forma de pensar, e eu passo também a me coagir. Então, a coerção social e a exterioridade, elas têm esses caminhos, elas têm essas relações. Aqui a gente tem o dinheiro como um exemplo, então a moeda de um país representa também um fato social, a exterioridade. Então o sujeito, mesmo que ele não queira utilizar-se de uma moeda, ele está preso àquelas relações que são pautadas pelo dinheiro. Se eu quero comprar algo, eu preciso utilizar a moeda, o dinheiro. Tá? Então aqui a gente tem também um exemplo. E a terceira característica é a generalidade ou coletividade. Então,
eu já vou falar desse exemplo do uniforme, mas assim, o que que são fatos sociais gerais? Por que que os fatos sociais são gerais? Porque eles estão presentes como valores em todas as sociedades. Então, não existem sociedades que não apresentem seus fatos sociais. Tá? É claro que a nossa sociedade tem fatos sociais com determinados conjuntos de pensamentos, de valores que são diferentes de valores de outras sociedades. Mas é verdade que todas as sociedades, então, possuem esses mecanismos. Então, a generalidade, toda a sociedade tem padrões de comportamento, padrões, formas de trabalho, de organização do trabalho. O próprio casamento é um exemplo de fato social. Todo sujeito adulto, numa determinada idade, vai ser pressionado a se casar, vai sofrer essa cobrança da sociedade. Então, é isso que a gente chama de generalidade. E aqui a gente tem o exemplo do uniforme, então ele se impõe a todos, né, coercitivo, e no caso são formas comuns assim, então tanto em ambiente de trabalho quanto em escolas, né, em instituições no geral utiliza-se uniformes, então é uma generalidade nesse sentido também. Então aqui a primeira atividade, ó, podemos classificar como fatos sociais as leis, a economia, os costumes religiosos, as maneiras de agir, o sistema político, entre muitos outros fenômenos. Escolha um fato social e explique quais são as suas características. Vamos lá?
pessoal, conseguiram pensar então em uma resposta de exemplo de fatos sociais? Então, lembrando que essa resposta deve conter as 3 características, né? Uma resposta pessoal. Sua resposta deve escolher um exemplo de fato social. Pode ser a moral, a religião, a educação, o consumo, a política, os costumes ou a moda. Padrões de beleza é um exemplo. Explicar por que esse exemplo ele se configura em um fato social, levando em consideração que o fato social que você escolheu, ele tem que se encaixar na exterioridade, na coletividade e na coercitividade. Bom, agora a gente vai para um autor chamado Karl Marx, que é o mais antigo entre os 3 formadores do pensamento sociológico. Tá? Então, o Marx é um autor que viveu durante o século XIX e as suas teorias vão se desenrolando para entender aquele mundo da Revolução Industrial, do desenvolvimento das grandes indústrias europeias e do crescimento daquelas cidades também em torno das indústrias. Então, a explicação da realidade social ela é perpassada pelas relações de produção e classes sociais. O Marx ele diz que todo sujeito ele é fruto da materialidade histórica da sociedade, no caso do tipo das relações de trabalho. Então, uma pessoa, no caso, ele tem, né, esse conceito de classe trabalhadora, o proletariado. Esse trabalhador, esse proletário, ele pensa como um trabalhador, ele é fruto daquele meio no qual ele está inserido. Então, há muitas análises desse autor sobre, sim, a questão do trabalhador, a sua vivência, mas também sobre a consolidação do capitalismo. Como que o capitalismo vai estruturando a vida das pessoas e vai transformando as relações de produção. Então, o que são relações de produção? É a forma pela qual os seres humanos ou agrupamentos se relacionam entre si, em todo o processo de produção material existente na sociedade. Relações de produção geralmente se referem à produção de produtos, de mercadorias que a gente precisa para sobreviver, tá? Então aqui é um tema clássico de estudo também na história e também para o Marx, essa passagem do trabalho na sociedade feudal para uma sociedade mais industrializada, moderna. Então, o trabalho no campo, né, essa figura aqui dos camponeses no feudalismo, ele tinha toda uma estrutura. Na medida em que as pessoas começam a migrar para as cidades, o trabalho dentro das fábricas vai ganhar outra cara, né? Então, toda a rotina, a jornada de trabalho, a relação com os meios de produção, a relação patrões e empregados, tudo isso vai se modificando. Aqui a gente tem um livro clássico do Marx, não é o único, mas é uma das grandes obras, é um livro de economia, no qual ele faz uma análise sobre o desenvolvimento e consolidação do capitalismo. Por isso o título é O Capital. Marx expõe a lógica do processo de valorização do capital, do dinheiro, da riqueza, como um capital que se reproduz com base na exploração do trabalho. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para nós em que medida, com o passar dos anos, houve um crescimento, né, um enriquecimento de uma burguesia industrial, tá? Então, de um capitalismo que passa de um capitalismo comercial para um capitalismo mais industrial. Então, o capitalismo comercial seria você pensar um pouquinho como eram as relações comerciais lá no mercantilismo, século XV, XVI. Então aqui ele vai mostrar como que o capital, ao se reproduzir, essa riqueza ao se reproduzir, ela reproduz também umas relações sociais hegemônicas de poder. Ela amplia a dominação com base no aumento dos lucros capitalistas. Por quê? Porque o lucro ele só existe porque existe a exploração da mão de obra do trabalhador. Então o fato de existirem salários baixos significa que a burguesia terá altos lucros. Então aqui o capitalismo industrial, que eu acabei de citar, né? A formação de uma classe trabalhadora, ela vem dessa expropriação dos meios de produção. As pessoas não têm nada, elas têm apenas a sua força de trabalho, elas não têm meios de produção. Isso é uma apropriação, né, das classes altas, da terra principalmente, né? Então, expropriação da terra por parte dos camponeses e apropriação da terra pelas classes no caso aqui burguesas, né, que estão surgindo, né, com o fim do feudalismo. Apropriação também das ferramentas de trabalho, das casas, dos seus locais de trabalho,
Então, o sistema capitalista, ele se pauta, né, ele se estrutura numa lógica de conflito e de acesso desigual aos meios de produção. Capitalismo industrial, se a gente pegar agora, inclusive exemplos atuais, né, a gente pode pensar em formas de exploração do trabalhador hoje também. Então, o trabalhador foi cada vez mais, então, forçado a vender a sua força de trabalho para a burguesia, né, e a se submeter a determinações da classe dominante, que é a classe burguesa, incluindo o valor do salário, ritmo de trabalho, condições de trabalho, produtividade, né, tudo isso sendo controlado, então, pela classe burguesa. Então, na concepção de Marx, o objetivo do trabalho no sistema capitalista é gerar lucro para a burguesia. Então, o trabalhador ele se torna uma coisa no sistema capitalista. Ele não tem valor, ele só tem valor enquanto ele produz, né? Então, cada vez mais houve uma coisificação do homem, segundo Marx. Aqui uma atividade, né? Qual alternativa representa um conceito sociológico do Marx? Fato social, ação social, classe ou indústria cultural? Obviamente, classe social, né? Aquela divisão, classe burguesa, classe trabalhadora, os proletários e o antagonismo de classes, né? A relação desigual que há entre os dois. E aqui a gente tem, por último, o Weber, que é um autor clássico também, já nascido, né, na segunda metade do século XIX e viveu até o começo do século XX. Ele foi um dos mais importantes cientistas sociais de todos os tempos, tinha muitos estudos na área de economia, na área do direito, atuou muito nessas áreas também, e os seus trabalhos tiveram grande influência sobre o estudo da sociedade moderna, também de transformações que o capitalismo trouxe para a vida das pessoas, para a estruturação da vida das pessoas. Então, para o Weber, a realidade da sociedade ela pode ter infinitos significados. Então, não tem um significado só, depende do ponto de vista também do sujeito, da época que ele vive, das circunstâncias, das escolhas, tá? Então, dessa maneira, o método de pesquisa do Weber propõe estudar o indivíduo a partir das suas intenções ou interações, né, motivações, os valores, as expectativas que os indivíduos têm e que orientam essas ações individuais, que ele chama de ação social, também é um conceito. Para o Weber, só seria possível compreender a sociedade nas manifestações da ação individual. Então, como que você entende um contexto, uma sociedade? A partir de como agem os indivíduos e a partir do estudo das escolhas, das intenções desses mesmos indivíduos. A sociedade não teria um sentido próprio, mas é reproduzida pelos indivíduos que lhe conferem sentido a partir de uma estrutura social, né? A estrutura em que eles vivem. No capitalismo, por exemplo. Então, o capitalismo, ele guia bastante, os valores, guia bastante também as escolhas dos indivíduos. Então, para o Weber, a sociologia deve entender a sociedade através da compreensão do sentido das ações dos indivíduos. A realidade não é objetiva, ela pode ter infinitos significados, afinal ela está carregada de subjetividade, né? De opiniões particulares, de mentalidades pessoais e pelos valores culturais também, costumes, tradições de cada sociedade em cada período. Bom, então uma retomada sobre esses três autores e o conteúdo geral dessa aula. Então a gente viu o conceito de fato social do Durkheim, vimos alguns pressupostos básicos da teoria do Marx e também resgatamos, né, pequenos detalhes ali da teoria do Weber, mais focados no conceito de ação social. O Weber, só um adendo aqui, é um autor que estudou bastante também a influência das religiões protestantes no desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Então, ele tem uma série de estudos que vão além dessa temática aqui da ação social e que são bastante importantes também para a consolidação da sociologia. Algumas referências, caso queiram se aprofundar. Então, neste vídeo nós falamos sobre os autores clássicos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.